Era véspera de Natal e a neve caía. Silêncio nas ruas de Lisboa quando Mariana Silva ouviu alguém bater à porta. Eram 7 horas da noite. Era tarde. O frio era cortante até aos ossos e ela não estava à espera de ninguém. Quando abriu, viu uma menina pequena. Uma criança com cerca de 5 anos, cabelo loiro preso em 2 tranças, um casaco bege leve demais para aquele frio, um vestidinho vermelho por baixo e uma mochila verde que segurava nas mãos. A menina tremia de frio, as bochechas avermelhadas, os olhos grandes e assustados. Mariana agachou-se e perguntou o que ela estava fazendo ali fora, sozinha, com aquele tempo. A menina olhou para ela com aqueles olhos que pareciam conter toda a dor do mundo e disse 4 palavras que gelaram seu sangue. Senhora, o meu pai não acorda. Mariana sentiu o coração parar por um instante. Olhou além da menina, em direção à casa ao lado, aquela onde alguém tinha se mudado há alguns meses, cujos habitantes ela nem conhecia, e sussurrou a única coisa que podia dizer naquele momento. Deixa-me ver. Mariana Silva tinha 42 anos, cabelos castanhos em ondas que caíam sobre seus ombros e uma vida que, vista de fora, parecia perfeita, mas por dentro era vazia como uma casa abandonada. Era diretora executiva da Silva Luxury Hotels, uma rede de hotéis de luxo que seu pai tinha fundado 50 anos antes e que ela havia transformado num império com sedes por toda a Europa. Possuía uma vivenda no Estoril que valia milhões. Dirigia carros que custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava numa vida inteira. Vestia roupas de alta costura que lhe caíam como uma segunda pele. Mas Mariana Silva estava sozinha, terrivelmente, desesperadamente sozinha. Casou-se aos 25 anos com um homem que pensava amar e descobriu tarde demais que ele só amava o dinheiro dela. O divórcio veio após 3 anos de casamento e 0 filhos, deixando-a com a certeza de que o amor era um conto de fadas para pessoas ingênuas. Desde então, dedicou toda a sua energia ao trabalho, construindo sua carreira tijolo por tijolo, sacrificando tudo o mais no altar do sucesso. Não tinha amigos de verdade. Tinha colegas, sócios, conhecidos que lhe sorriam porque era rica e poderosa. Tinha uma mãe que vivia num lar de idosos no Porto e que mal a reconhecia quando ia visitá-la uma vez por mês. Tinha um irmão que não lhe falava há 10 anos por causa de uma disputa sobre a herança que nenhum dos dois se lembrava como tinha começado. Tinha uma casa enorme e silenciosa, onde o único som era o tic-tac do relógio de pêndulo no hall de entrada. O Natal para Mariana era apenas mais um dia. Pior que os outros, porque lhe recordava tudo o que não tinha. Há anos passava a consoada sozinha, com um jantar preparado por catering de luxo que comia em frente à lareira, uma taça de vinho tinto na mão e a televisão ligada em algum filme que não assistia realmente. Não decorava a casa, não punha árvore, não comprava presentes para ninguém. O Natal tinha morrido para ela junto com todas as outras ilusões da juventude. Aquela consoada não era diferente das outras. Mariana tinha voltado do escritório às 6, tinha trocado de roupa por uma camisola de cachemira e umas calças confortáveis e tinha se sentado na sala a esperar que o tempo passasse. Lá fora, nevava. Uma neve densa e silenciosa que transformava o jardim numa paisagem de postal. Mas ela nem sequer olhava. A beleza tinha deixado de comovê-la há muito tempo. Então ouviu baterem à porta. Não era a campainha. Eram batidas. Batidas suaves, tímidas, como se quem batia não tivesse certeza de querer fazê-lo. Mariana levantou-se com um suspiro de aborrecimento, pensando que seria algum mensageiro, ou talvez crianças a cantar às janeiras para sacar uns euros. Abriu a porta disposta a despachar quem quer que fosse rapidamente e, em vez disso, encontrou-a. A menina das tranças loiras e do casaco bege. Chamava-se Sofia. Sofia Costa, 5 anos recém-completados em novembro, e vivia na casa ao lado com seu pai há 4 meses.
Isso Mariana descobriria mais tarde. Naquele momento, tudo o que sabia era que havia uma criança tremendo de frio na sua soleira e que acabava de lhe dizer que seu pai não acordava. Mariana não hesitou. Pegou no casaco preto que tinha pendurado junto à porta, jogou-o sobre os ombros e seguiu Sofia através do jardim nevado. A neve entrava-lhe nos sapatos inadequados para aquele tempo, mas não se importou. O coração batia-lhe com força, a mente já imaginando o pior. A casa dos Costa era uma moradia geminada, modesta, muito mais pequena que a sua, com as portadas verdes e uma pequena varanda onde a neve se acumulava nos degraus. A porta estava entreaberta. Evidentemente, Sofia tinha saído sem a fechar na correria para buscar ajuda. Mariana entrou sentindo imediatamente o cheiro de uma casa vivida, de comida cozinhada, de vida real. Era tão diferente da sua, tão cheia de calor, apesar do frio lá fora. Sofia guiou-a escada acima, os passinhos rápidos apesar do medo. A menina não chorava, notou Mariana. Tinha os olhos brilhantes, mas não chorava. Era valente aquela pequena, mais valente do que uma criança de 5 anos deveria ser. O quarto estava no fundo do corredor, a porta aberta. Na cama, Mariana viu um homem. Estava deitado de lado, ainda vestido com jeans e uma camisola cinzenta, como se tivesse se deitado para descansar um momento e não tivesse voltado a levantar-se. Tinha o cabelo castanho, barba de vários dias e uma palidez que fez o coração de Mariana encolher-se. Aproximou-se devagar, o terror crescendo dentro dela. Estendeu uma mão trêmula em direção ao pescoço do homem, procurando o pulso, e encontrou-o. Fraco, mas estava vivo. Mariana tirou o telemóvel e ligou para o 112. Enquanto esperava que atendessem, olhou para Sofia, que tinha ficado no limiar do quarto. A mochila ainda apertada entre as mãos, os olhos fixos no pai. Havia algo naquela menina, algo que ia além do medo do momento. Havia uma força silenciosa, uma determinação que Mariana reconheceu, porque a tinha visto em si mesma antes, quando era jovem e ainda acreditava poder conquistar o mundo. A ambulância chegou em 15 minutos, que pareceram horas. Os paramédicos encarregaram-se do homem, que se chamava Miguel, como Mariana descobriu pelos documentos que encontraram na carteira. Miguel Costa, 38 anos, viúvo, pai solteiro, diabético, como resultou dos medicamentos que encontraram na casa de banho. Tinha sofrido uma hipoglicemia, provavelmente não tinha comido o suficiente naquele dia, demasiado ocupado com o trabalho ou com as 1000 coisas que um pai solteiro tem de fazer antes do Natal. Subiram-no para a ambulância e Mariana encontrou-se tomando uma decisão que em qualquer outro momento da sua vida nunca teria tomado. Encontrou-se dizendo aos paramédicos que ela ficaria com a menina, que era vizinha, que conhecia a família, que cuidaria dela até que o pai se recuperasse. Eram todas mentiras, claro. Não conhecia os Costa. Nunca tinha trocado uma palavra com eles em 4 meses, mas naquele momento, olhando aqueles olhos grandes e assustados de Sofia, não pôde dizer outra coisa. A ambulância partiu, as sirenes rasgando o silêncio da consoada, e Mariana ficou sozinha com Sofia na varanda da moradia dos Costa. A neve continuava caindo, mais densa agora, e a menina tremia, apesar de Mariana ter lhe posto o seu casaco sobre os ombros. Um casaco que custava mais de 1000 euros e que agora a arrastava pela neve porque era demasiado comprido para uma criança de 5 anos. Mariana pegou-lhe na mão e levou-a para sua casa. Não sabia o que fazer com uma criança. Nunca tinha tido uma. Nunca tinha passado mais de uns minutos na companhia de uma criança em toda a sua vida adulta. Mas sabia que não podia deixá-la sozinha. Não naquela noite. Não com o pai no hospital. Sofia olhava para a vivenda de Mariana com olhos enormes, espantada com aquela casa tão grande, tão elegante, tão diferente da sua. A sala com os sofás de pele branca, a lareira acesa,
os quadros nas paredes que provavelmente valiam mais do que todo o edifício onde ela vivia. Mas não disse nada. Era uma criança silenciosa, Sofia, acostumada a não pedir, a não incomodar, a ocupar o menor espaço possível. Mariana tirou-lhe o casaco molhado e deu-lhe uma manta macia para entrar em calor. Preparou-lhe um chocolate quente, a única coisa que sabia fazer na cozinha sem queimar nada, e levou-lhe para o sofá junto com umas bolachas que tinha comprado sabe-se lá quando e que ainda estavam intactas na despensa. Sofia bebeu o chocolate em silêncio, as mãozinhas apertadas em volta da chávena, os olhos que de vez em quando se desviavam para a janela, para a direção em que tinha desaparecido a ambulância. Mariana olhava-a sem saber o que dizer. Não era boa com palavras, não com as que importavam. Sabia falar de negócios, de contratos, de estratégias de mercado, mas não sabia falar a uma criança assustada que não sabia se voltaria a ver o pai. Foi Sofia quem quebrou o silêncio. Perguntou a Mariana se o pai ia morrer. Perguntou com aquela franqueza brutal que as crianças têm, sem rodeios, sem eufemismos. Mariana sentiu que algo se partia dentro dela perante aquela pergunta. Disse-lhe que não. Disse-lhe que os médicos eram muito bons, que o pai era forte, que voltaria em breve. Não sabia se era verdade, mas naquele momento a verdade não importava. O único que importava era que aquela menina tivesse algo a que se agarrar. Sofia assentiu como se acreditasse, ou talvez como se quisesse acreditar. Depois, com a naturalidade desarmante das crianças, perguntou a Mariana por que não tinha árvore de Natal. Mariana não soube o que responder. Olhou para a sua sala perfeita, elegante, fria, e pela primeira vez viu-a pelo que realmente era. Uma casa sem vida, uma casa onde ninguém esperava o Natal porque não havia ninguém para esperar. Disse a Sofia que não gostava do Natal. Sofia olhou-a com aquela expressão séria que parecia pertencer a alguém muito mais velho e perguntou por quê. Mariana não tinha resposta, ou talvez tivesse demasiadas, todas demasiado complicadas para explicar a uma criança de 5 anos. Sofia disse-lhe que ela gostava do Natal, que ela e o papá sempre punham a árvore juntos com as bolas vermelhas e as luzes que brilhavam, que este ano não a tinham posto porque o papá trabalhava muito e não havia tempo, que ela tinha escrito uma carta ao Pai Natal pedindo que o papá pudesse descansar mais, porque estava sempre cansado e ela preocupava-se com ele. Mariana sentiu as lágrimas ardendo nos olhos. Aquela menina que quase tinha perdido o pai naquela noite, que estava sozinha numa casa de estranhos na Consoada, não tinha pedido brinquedos nem presentes. Tinha pedido que o pai estivesse bem. O hospital ligou por volta das 11 da noite. Miguel Costa estava estável. Recuperar-se-ia completamente, mas tinha de ficar em observação pelo menos até ao dia seguinte. Mariana perguntou se podia levar a menina para o ver e disseram-lhe que sim, que podiam fazer uma exceção dada a situação. Sofia tinha adormecido no sofá, enrolada debaixo da manta, o rosto finalmente relaxado. Mariana olhou-a dormir durante um longo momento antes de a acordar suavemente. Disse-lhe que o papai estava bem, que podiam ir vê-lo, e viu o alívio iluminar aqueles olhos cansados, como um amanhecer após uma noite infinita. A viagem ao hospital foi silenciosa. Sofia olhava pela janela do Mercedes de Mariana, as luzes de Natal que decoravam as ruas de Lisboa, os flocos de neve que continuavam caindo. A Avenida da Liberdade brilhava de decorações. O terreiro do Paço era um tapete branco, iluminado pelas luzes dos edifícios. Mariana conduzia concentrada, mas a sua mente estava noutro lugar. Pensava no pai, morto há 10 anos, a quem nunca tinha tido tempo de conhecer de verdade. Pensava na mãe, que estava perdendo pouco a pouco no nevoeiro do Alzheimer. Pensava em todas as consoadas que tinha desperdiçado sozinha, convencida de que a solidão era uma escolha e não uma prisão. O Hospital de Santa Maria estava quase deserto naquela noite, os corredores silenciosos, as luzes tênues,
o cheiro a desinfetante que Mariana tinha aprendido a odiar durante as visitas à mãe. Encontraram o quarto de Miguel no terceiro andar e, quando entraram, ele estava acordado. Era mais bonito do que Mariana tinha notado na confusão de antes. Tinha os olhos verdes, cansados, mas gentis, e quando viu Sofia, o seu rosto iluminou-se com um amor tão puro, tão absoluto, que Mariana teve de desviar o olhar. Não se lembrava de ter visto alguém olhá-la assim. Talvez ninguém a tivesse olhado assim nunca. Sofia correu para a cama e subiu junto do pai, que a abraçou forte apesar das vias ligadas ao braço. Não disseram nada durante um longo momento, pai e filha, unidos num abraço que falava mais do que 1000 palavras. Mariana ficou no limiar, sentindo-se uma intrusa naquele momento tão íntimo, mas incapaz de ir embora. Foi Miguel quem falou primeiro. Agradeceu a Mariana com voz rouca, ainda fraca. Disse-lhe que não sabia como lhe pagar, que se não fosse por ela, se Sofia não a tivesse encontrado, não sabia o que teria acontecido. Os olhos encheram-se-lhe de lágrimas enquanto olhava para a filha, dando-se conta de quão perto tinha estado de a deixar órfã. Mariana tirou importância como fazia sempre quando alguém tentava agradecer-lhe. Disse que era o mínimo, que qualquer um teria feito o mesmo, mas por dentro sabia que não era verdade. A maioria das pessoas teria ligado para os serviços sociais, teria deixado que outros se encarregassem da situação. Ela, em vez disso, tinha ficado. Pela primeira vez na vida tinha ficado. Miguel contou-lhe a sua história, enquanto Sofia adormecia de novo junto dele, a mãozinha apertada em volta do seu dedo. Era viúvo há 2 anos. A mulher, Helena, tinha morrido num acidente de viação na segunda circular. Um caminhão que tinha perdido o controle no gelo, uma vida truncada num instante. Helena era enfermeira no Hospital São José. Voltava de um turno de noite quando aconteceu. Sofia tinha apenas 3 anos e Miguel tinha se encontrado sozinho para criá-la, sendo pai e mãe ao mesmo tempo. Desde então, eram só ele e Sofia, e fazia o que podia. Mas às vezes, o melhor não era suficiente. Tinham se mudado para o Estoril, para começar de novo, para deixar a casa cheia de memórias que doíam demasiado. Trabalhava como engenheiro informático a partir de casa, horários flexíveis que lhe permitiam cuidar da menina, mas também muito estresse, demasiadas noites sem dormir, refeições saltadas porque não havia tempo, porque Sofia ia sempre primeiro. Mariana escutava em silêncio, reconhecendo em Miguel algo familiar. O cansaço de quem carrega um peso demasiado grande sozinho. A determinação de quem não se pode dar ao luxo de ceder. A solidão de quem perdeu a única pessoa que o entendia de verdade. Mariana voltou para casa depois da meia-noite, deixando Sofia a dormir junto do pai, com permissão especial do hospital. Conduziu através das ruas desertas de Lisboa, os pensamentos rodopiando na mente como os flocos de neve no vento. Não conseguiu dormir. Sentou-se na sala em frente à lareira que se estava apagando e pensou. Pensou em Sofia, que lhe tinha perguntado por que não tinha árvore de Natal. Pensou em Miguel, que tinha arriscado a vida para dar uma vida melhor à filha. Pensou em todos os anos que tinha passado construindo um império que não significava nada se não havia ninguém com quem partilhá-lo. Às 6 da manhã, quando o sol começava apenas a iluminar a neve do jardim, Mariana tomou uma decisão. Pela primeira vez em anos, fez algo completamente irracional, completamente fora do seu controle, completamente certo. Saiu de casa e foi até o centro comercial mais próximo que abria na manhã de Natal. Comprou uma árvore, a maior que conseguiu meter no carro. Comprou as bolas vermelhas que Sofia tinha descrito, luzes que brilhavam. Comprou presentes sem saber exatamente o que gostava uma menina de 5 anos, seguindo o instinto que nem sabia que tinha. Comprou comida para um jantar de Natal a sério, peru e batatas e doces. Todas coisas que não cozinhava há décadas, mas que estava decidida a aprender. Voltou para casa e pôs mãos à obra. A árvore foi um desafio. Demasiado alta, demasiado larga, demasiado tudo.
Montou-a sozinha, praguejando baixinho quando os ramos não queriam ficar onde deviam, rindo-se de si mesma quando percebeu que a estava a montar ao contrário. As decorações foram mais fáceis, embora levasse uma eternidade a fazer funcionar as luzes. Os presentes embrulhou desajeitadamente com papel que se rasgava e laços que não queriam fazer o laço. Mas no final estavam ali debaixo da árvore, coloridos e imperfeitos e maravilhosos. Às 10 da manhã, ligou para o hospital. Miguel estava melhor. Dar-lhe-iam alta durante a tarde. Mariana disse que iria buscá-los, que os levaria para jantar à sua casa. Miguel tentou recusar, envergonhado por tanta amabilidade, mas Mariana não aceitou um não como resposta. Pela primeira vez na vida, insistiu em fazer algo por outra pessoa. Quando chegou ao hospital, Sofia viu-a e correu para ela. Abraçou-a. Um abraço espontâneo, total, daqueles que as crianças sabem dar sem pensar. Mariana ficou rígida por um instante, não acostumada ao contato físico, depois derreteu-se. Agachou-se e abraçou aquela menina que tinha conhecido só na noite anterior, mas que sentia que conhecia desde sempre. Miguel sorriu-lhe da cadeira de rodas em que o levavam para fora. Ainda estava pálido, mas os olhos tinham recuperado a luz. Viu como a filha olhava para Mariana com aquela confiança total que as crianças reservam só a quem a merece, e algo no seu coração moveu-se. O jantar de Natal foi um desastre culinário. O peru estava demasiado cozido de um lado e cru do outro. As batatas tinham se queimado por baixo. O bolo rei tinha a consistência de um tijolo, mas ninguém se queixou. Comeram o que era comestível, rindo-se dos erros de Mariana, que admitiu que nunca tinha cozinhado um jantar de Natal na vida. Sofia abriu os presentes com gritinhos de alegria, embora alguns estivessem completamente errados para a idade. Um livro demasiado difícil, um jogo demasiado de crescidos, não lhe importava. Importava-lhe que alguém se tivesse dado ao trabalho de os comprar, de os embrulhar, de os pôr debaixo de uma árvore que não existia na noite anterior. Miguel olhava a filha brincar, os olhos brilhantes. Depois olhou para Mariana sentada do outro lado da sala e agradeceu-lhe, mas não pelo jantar, nem pelos presentes. Agradeceu-lhe por ter dado a Sofia um Natal que ele não teria podido dar-lhe, por ter feito algo que ia além do dever, além da cortesia, além de qualquer expectativa razoável. Mariana não respondeu, limitou-se a sorrir, um sorriso de verdade que lhe iluminou o rosto de uma maneira que não acontecia há anos. E naquele momento entendeu que aquela consoada não tinha salvado só Miguel e Sofia, tinha-a salvado também a ela. A neve caía de novo sobre Lisboa como um ano antes, mas desta vez tudo era diferente. A vivenda de Mariana estava cheia de luz e de vida. A árvore de Natal brilhava no canto da sala. As decorações cobriam cada superfície disponível. E não estava sozinha. Sofia corria pela casa com um gorro de duende na cabeça, perseguida por Luna, a cachorrinha Golden Retriever que Miguel e Sofia lhe tinham oferecido pelo aniversário. Miguel estava na cozinha lutando com o peru, decidido a demonstrar que sabia cozinhar melhor do que ela. E Mariana, pela primeira vez na vida, não estava a controlar nada. Tinha-se sentado no sofá, com uma chávena de chocolate quente na mão, e olhava para a sua casa transformada em algo que nunca teria acreditado possível. Uma casa cheia de amor. O ano que tinha passado tinha mudado tudo. Depois daquela consoada, Mariana tinha continuado a ver Miguel e Sofia, primeiro com a desculpa de ver como estava Miguel, depois para levar Sofia ao parque, depois para jantares que se faziam cada vez mais frequentes, cada vez mais naturais. Tinha-se surpreendido pensando neles durante as reuniões de trabalho, sorrindo ao olhar para as fotos que Sofia lhe mandava do telemóvel do papá, contando os dias que faltavam para o próximo fim de semana juntos. A Miguel tinha-lhe custado mais tempo admitir o que sentia. Era viúvo, sentia-se culpado perante a ideia de amar outra mulher.
Tinha medo de fazer Sofia sofrer se as coisas não corressem bem. Mas Sofia, com aquela sabedoria que às vezes as crianças têm mais do que os adultos, tinha resolvido tudo. Um dia perguntou a Mariana se queria ser a sua mãe. Assim simplesmente, como se estivesse a pedir um copo de água. Mariana tinha chorado. Tinha chorado como não chorava há anos, lágrimas de alegria e de gratidão e de um amor que nem sabia que era capaz de sentir. Tinha dito que sim, porque era a única resposta possível, a única resposta certa. Tinham se casado em setembro, numa cerimônia simples no jardim da vivenda, com apenas os amigos mais próximos e a família que tinham construído. Sofia tinha sido a dama de honor com um vestido cor-de-rosa e as suas tranças loiras decoradas com flores. Miguel tinha chorado ao ver Mariana caminhar em sua direção, tão bonita, tão diferente da mulher fria e sozinha que tinha conhecido um ano antes. E agora estavam ali juntos celebrando a primeira consoada como família. Mariana olhou para Miguel, que saía da cozinha com o peru, desta vez perfeitamente cozinhado. Olhou para Sofia, que corria em direção ao papá com a Luna, pisando-lhe os calcanhares. Olhou para a árvore de Natal com as bolas vermelhas e as luzes que brilhavam. E entendeu que aquela menina que tinha batido à sua porta um ano antes não estava só a procurar ajuda para o pai. Estava a procurar uma mãe. E sem o saber, tinha dado a Mariana muito mais do que tinha recebido. Porque às vezes a vida põe-nos à frente escolhas que parecem pequenas, mas que mudam tudo. Às vezes basta abrir uma porta numa noite de neve para abrir também o próprio coração. Às vezes basta uma menina com tranças e um casaco bege para nos recordar que o amor não é um conto de fadas para ingênuos. É a coisa mais real que existe. Naquela noite, depois do jantar, Sofia pediu a Mariana que lhe contasse a história de como se tinham conhecido. Era a sua história favorita, a que pedia para ouvir cada vez que ia dormir. E Mariana contou-lhe como fazia cada noite, começando sempre da mesma maneira. Era consoada e nevava muito. Eu estava sozinha nesta casa tão grande, triste, porque pensava que o Natal não era para mim. Depois alguém bateu à porta, e quando abri, encontrei a coisa mais bonita que tinha visto nunca. Uma menina valente com tranças loiras que me pediu ajuda para o pai dela. Sofia sorria sempre naquele momento da história e fazia sempre as mesmas perguntas. E depois, o que aconteceu? E Mariana respondia sempre a mesma coisa. E depois eu entendi que não estava sozinha, e soube que nunca mais estaria. Miguel observava-as da porta. A Luna, adormecida aos seus pés, o coração tão cheio que quase doía. Pensou na mulher, Helena, que teria adorado Mariana, tinha a certeza. Pensou em como era estranha a vida, em como a dor podia transformar-se em alegria, em como as tragédias podiam tornar-se novos começos. Naquela noite, quando Sofia adormeceu, Miguel e Mariana sentaram-se em frente à lareira, como tinham feito tantas vezes naquele ano. Ele pegou-lhe na mão e disse que a amava. Ela apoiou-se no seu ombro e respondeu que também o amava. E ficaram assim em silêncio, observando a neve cair lá fora pela janela, sabendo que tinham encontrado o que muitos procuram a vida toda sem nunca encontrar. Uma família, um amor, um lar. E tudo tinha começado com uma menina pequena que bateu numa porta numa noite nevada, dizendo 4 palavras que mudaram 3 vidas para sempre. Senhora, o meu pai não acorda.